de forma resumida, o Evangelho foi exposto aos nossos olhos pela Tua Palavra. Te agradecemos porque temos isso nas nossas mãos, ao nosso alcance, e Te pedimos, ó Pai, que essas coisas entrem em nossos corações, que elas nos dê esperança e certeza, Senhor, de uma vida futura, certeza, Senhor Deus, de uma vida eterna, de uma continuidade, não desse mundo, mas de nossa eternidade, ou seja, de nossa vida eterna que se inicia aqui, Senhor Deus, nesse mundo, como o próprio Senhor Jesus disse, que aqueles que creem nele já têm a vida eterna, passaram da morte para a vida. Estamos caminhando, Senhor, para essa eternidade, Senhor. E por isso te pedimos que o Senhor esteja falando ao nosso coração através da Tua Palavra, desnudando o Teu Evangelho, as maravilhas da Tua lei diante dos nossos olhos, para que por meio dessas coisas, ó Senhor, possamos estar aperfeiçoados, ó Pai. E, Senhor Deus, nutrindo, suprindo as nossas famílias, as nossas vidas, ó Pai, com a palavra do reino, com a palavra de Deus. Fica com o Teu povo, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 1, versos de 9 a 11. E aí, encerrando esse fragmento, esse trecho sobre o batismo de Jesus, eu gostaria, antes disso, de ler esses versos, fazer uma breve introdução de tudo que vimos no domingo passado a respeito disso e encerrar esse trecho nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em Ti me comprazo. Nós vimos que o ministério do Senhor Jesus havia começado com seu batismo no Rio Jordão, feito por João Batista. Nós vimos também que o batismo de Jesus representava uma nova criação que dá início à nova era do Espírito Santo de Deus, que é o derramar sobre toda a carne. E aí entendemos que o batismo de Jesus se identificava com a necessidade de todos acertarem contas com Deus. E que nessa perspectiva Jesus de fato carregava sobre si os nossos muitos pecados que foram colocados em seus ombros para serem carregados por ele na cruz. E a sua humanidade lhe estabelecia essa condição. Ao ser batizado por João, Jesus expressa o seu comprometimento de tomar sobre si a culpa de todos aqueles pelos quais ele havia de morrer. E Matthew Henry diz que era conveniente isso acontecer para que se cumprisse toda a Escritura, ou melhor, que se cumprisse toda a justiça. E assim, ele assume a semelhança da carne do pecado para que, embora ele fosse perfeitamente imaculado, assim fosse lavado, como se tivesse sido contaminado, e por nós ele se santificou para que pudéssemos ser santificados e batizados nele. Toda a justiça de Cristo, nós vimos isso, é aplicada a nós, o seu povo. Nós fomos purificados por Deus no batismo, fomos batizados nele para sermos por ele lavados com o seu sangue na cruz. E aí nós vimos também que o batismo de Cristo é um acontecimento escatológico de grande importância, e que esse acontecimento escatológico, ou seja, que aponta para o fim de todas as coisas, apresenta 3 elementos fundamentais e importantes que sustentam esse reino escatológico de Cristo: os céus serem abertos acima dele, o Espírito Santo descer sobre ele e a voz celestial falar dele, inaugurando esse reino escatológico. E aí nós vimos nessas significações, por exemplo, os céus abertos,
que a abertura dos céus no batismo inaugura o muito esperado retorno do Espírito de Deus, um período de graça em Jesus em que Deus, de modo sem paralelos, revela-se a si mesmo no mundo. A expressão usada por Marcos é uma expressão muito forte quando ele diz rasgar os céus, e apontava para o véu do templo que se rasga em dois. E essa linguagem é uma linguagem assim dramática, de rasgar, de romper, porque mostra que a separação entre Deus e o homem seria rompida, seria completamente destruída na pessoa de Cristo Jesus, mostrando assim, com essa expressão, o poder de Deus de abrir as portas dos céus para aquele que Cristo comprou com o seu próprio sangue. E nessa significação, nós percebemos que não há mais separação. Os céus abertos apontam para o véu rasgado, significando que fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. É a entrada, aquele texto do Salmo 110. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E esse texto aponta para esse momento em que Cristo sobe aos céus, ressurreto dos mortos, dando acesso a todos aqueles que estão nele, que estão na sua humanidade, que fazem parte do seu corpo. Por isso nós podemos entrar agora na presença de Deus por meio de Cristo. Não existe mais inimizade por causa do nosso pecado, pois em Cristo fomos feitos justiça de Deus. É isso que significa os céus abertos. Mas existe um outro elemento também desse reino escatológico manifestado em Cristo: a descida do Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo sobre ele simbolizava a unção divina de Jesus para o seu ofício messiânico. O Espírito Santo, como nós vimos, descendo sobre ele, indicava o preenchimento completo do Espírito e equiparando Cristo para o seu ministério. Jesus é aquele que tem a plenitude, ele tem todo o Espírito. E aí nós vimos por que isso? Porque o Espírito é procedente dele, tanto quanto do Pai. O Espírito Santo procede de Deus, procede do Pai e procede do Filho. E nós vimos que o Filho, ao encarnar-se, assume uma natureza humana que precisa e pode ser fortalecida. E assim, aquela unção qualificou Cristo como mediador divino humano, habilitando-o a funcionar em seu ofício tríplice de profeta, sacerdote e rei, para a salvação do povo de Deus e glória da Trindade. Vai ao encontro disso, o judaísmo acreditava que o Messias, na era escatológica, seria provido com o Espírito de Deus. E aqui está a evidência desse pensamento. A evidência dessa unção com o Espírito Santo apontava Jesus de Nazaré como Messias régio, como Filho de Deus. E nós vimos que o Espírito Santo tinha uma aparência de corpo humano que desce como uma pomba sobre Jesus. E abrimos um parêntese, para falar que alguns autores, alguns comentaristas acham mesmo que o Espírito Santo estava descendo ali em forma de pomba, mas nós não podemos entender dessa forma, até pelo próprio texto bíblico, porque ele desce com uma aparência de corpo humano, podemos dizer assim, mas como se fosse uma pomba, com os braços provavelmente abertos sobre Cristo. E agora nós vamos ver o último elemento de grande importância no batismo de Jesus, que consolida a manifestação do reino de Deus por meio de Cristo, mostrando quem ele é e qual é a sua missão, que seria o verso 11: então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me compraste. E eu, como pai, não posso deixar de me emocionar quando ouço essas palavras.
essa declaração de Deus com relação ao seu filho. Tu és o meu filho amado, em quem me alegro, em quem tenho prazer. E apesar de sermos pecadores, né? E nossos filhos serem também pecadores, quantas vezes já proferi essa palavra para os meus filhos? Porque eles são amados. É um sentimento que a gente não pode explicar, não consegue explicar. E não é um sentimento que brota de uma geração, vamos dizer assim, né? Dele ter sido gerado por você, mas por ele fazer parte da sua família. No caso, Cristo foi gerado, eternamente gerado na nossa teologia, uma maneira, vamos dizer assim, humana de se entender a eternidade de Cristo, a sua singularidade, a diferença do Pai e a mesma essência, a mesma substância, a pessoa de um só Deus. Eu não vou saber explicar isso para vocês, mas é assim que a Escritura nos diz. E esse sentimento está sendo demonstrado aqui na pessoa do Pai com relação ao seu Filho. E nós vamos ver isso no decorrer do texto. O verso 11 mostra o sinal escatológico final, a declaração de Deus com relação ao seu Filho. E algumas coisas interessantes nós precisamos perceber aqui. Uma delas é que Deus não se pronunciava direto desde os tempos dos profetas. Lembram dos 400 anos de silêncio? Essa é a primeira vez que sua voz é ouvida em 400 anos. E somente a vinda do Messias poderia acabar com esse longo silêncio, mesmo porque todo esse tempo a história da humanidade, a história da redenção estava sendo preparada para esse momento, a vinda do Messias, do Cristo, o Filho de Deus. Somente a vinda desse Messias, do Cristo, o Filho de Deus, poderia acabar com esse longo silêncio. Por quê? Porque agora Deus fala pelo Filho, é o Deus conosco. E é interessante na Escritura, que você olha o Velho Testamento, você vê vários profetas, e ali profetas, muitas vezes eles contemporâneos uns dos outros, um às vezes em Israel, outro em Judá, mas muitos contemporâneos, às vezes mais de um profeta significativo, ou seja, que a Escritura fala sobre eles. E aí você tem esse período de silêncio, onde Deus não se manifesta mais, e agora Ele se manifesta essencialmente pelo Filho, e não se levanta profeta nesse momento. Por quê? Porque Deus está falando pelo Filho. Ele é a essência da profecia, Ele é a própria profecia, Ele é a própria palavra de Deus, Ele é o próprio Deus. Ele é o Deus conosco. Agora Deus fala por Ele mesmo na pessoa do Filho. É por isso que Hebreus, no capítulo 1, verso de 1 a 4, ele vai dizer assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constitui herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade das alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. De quem ele está falando aqui? Do Cristo, o Filho de Davi, o Filho de Deus. Essa voz ouvida aqui representa, nesses termos, representa tudo o que o escritor de Hebreus nos diz nesses 4 primeiros versos. E é interessante nós percebermos que há 2 momentos no Novo Testamento que nós vemos o mesmo discurso divino direto de Deus em relação a Cristo, para Ele, o Deus Filho, aqui e na
transfiguração do monte, num momento anterior à sua glorificação por meio da cruz. E em cada um desses momentos, Deus se refere a Jesus como Filho. Sobre essa declaração divina, há uma riqueza de mensagens no Velho Testamento, e uma delas se encontra, abra aí Isaías 49. Isaías 49, nós vamos ler o verso 3. Esses versos são muito significativos, porque falam do servo do Senhor e a luz dos gentios. No verso 3 ele diz assim: Tu és o meu servo, és Israel, porque hei de ser glorificado. Por quem hei de ser glorificado? Eu vou fazer a leitura do verso 1, verso 5, diz assim: Ouvi-me terras do mar, e vós povos de longe, escutai, o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, e me disse: Tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. E eu mesmo disse: debalde tenho trabalhado, inutilmente gastei as minhas forças, todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Nesse texto aqui, o humilde servo do Senhor que Isaías declara é aquele em que Deus demonstra o seu resplendor. E é interessante nós entendermos a cabeça daqueles rabinos e mestres daquele tempo, e até de tempos posteriores, e hoje, eu creio que até hoje, os rabinos e mestres de Israel atribuíam o servo sofredor a Israel como nação. E na verdade, apesar de o servo humilde do Senhor de Isaías ser em certos aspectos Israel como povo, ele estava tipificando a Cristo, que é o verdadeiro Israel de Deus. Por quê? Porque todos aqueles que estão em Cristo são filhos de Deus por adoção na pessoa de Cristo, que é o verdadeiro Israel. Por isso o servo sofredor aqui em Isaías muitas vezes parecia Israel e se assemelhava a Israel como povo e falava a respeito do povo de Israel, mas representava o próprio Cristo, aquele que haveria de vir. Porque ele era o seu primogênito, como diz a Escritura. E a gente percebe isso, essas relações, essa tipificação. Existe um autor, comentarista em Mateus, que ele diz que o livro de Mateus é o caminho que Israel percorre no Velho Testamento. A vida de Cristo é o caminho que Israel percorre no Velho Testamento, mas é um caminho que ele percorre de forma perfeita. Começa ele chamando do Egito o seu filho, e aí ele vem do Egito, e aí passa 40 dias sendo tentado pelo diabo. E todos os atos da vida de Jesus ali em Mateus apontam para esse Israel único que é Cristo. Abra Oséias capítulo 11, verso 1. Compare Oséias capítulo 11, verso 1 com Mateus capítulo 2, 15. Oséias diz assim: quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. A quem o profeta está se referindo? O profeta está se referindo ao povo de Israel. Mesmo porque Oséias é um profeta que prega constantemente contra esse povo, porque eles tinham se desviado dos caminhos do Senhor. E a história de Oséias, a história da vida dele é uma história belíssima, se nós podemos dizer assim,
romanticamente aludida, representada, mas a história dele é trágica, porque mostra a história de Israel, um povo que se prostitui, que é desposado pelo Senhor, mas que se prostitui e vai atrás de outros deuses. E aqui ele diz: quando Israel era menino eu o amei, do Egito chamei o meu filho. E aí lá Mateus capítulo 2 verso 15, nós vamos ver a relação que existe com esse texto, que o profeta está falando da situação de Israel no passado, que ele sai do Egito, quando era menino, quando era infante, ou seja, quando o povo estava se formando ali. E ele atribui isso que aconteceu lá no Velho Testamento a Cristo. Diz assim Mateus capítulo 2,15: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Esse paralelo entre a declaração do servo do Senhor ali em Isaías e a declaração do Senhor Jesus em seu batismo fica aparente quando nós lemos Isaías 42, no verso 1. Veja que é a mesma declaração que é feita no batismo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. O ministério de Jesus, como do misterioso servo de Isaías, no profeta Isaías, o servo do Senhor, está repleto de oposição e aparente derrota, mas ele apresenta um serviço vicário que terá efeitos de revelação e de salvação. O profeta Isaías, ali na imagem do povo de Israel, via já a pessoa de Cristo, e na vida do seu povo, prefigurando aquilo que haveria de vir. Isaías 49, verso 6 vai dizer assim: sim, diz ele, pouco é o seres o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Além dos conceitos de servo e de servir, a declaração ali do batismo de Jesus identifica, sem a menor sombra de dúvida, Jesus como Filho de Deus, que ecoa no entronamento do Rei de Israel, no Salmo capítulo 2, verso 7, quando diz: proclamarei o decreto do Senhor, ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei, pede e te darei as nações por herança e a extremidade da terra por tua possessão, com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso do oleiro. Israel era chamado de filho primogênito de Deus, mas ao ser chamado assim nas Sagradas Escrituras, o Senhor estava olhando para Israel e estava vendo Cristo. Até hoje, entre os rabinos judaicos, eles dizem que o servo sofredor, que o servo de Isaías é Israel. Eles não entendem que é Cristo. E só olharmos o Novo Testamento e percebemos claramente, pela leitura do Novo Testamento, a clareza que existe de que aquele servo do Senhor, que em algumas circunstâncias representava o povo de Israel e a sua lida, apontavam para Cristo e o caminho
que ele ia traçar o céu para a terra, da terra para o céu. Jesus é identificado como filho amado de Deus, mas também como filho de Davi. Abra Mateus capítulo 20, verso 30 e 31. E é interessante porque, ao afirmar na pessoa de Cristo ser ele filho de Davi, era reconhecer que sobre ele repousava todas as promessas de um reino vindouro, de um reino eterno, de um reino que jamais teria fim. Veja que eis que dois cegos assentados à beira do caminho. Eles eram cegos, mas não eram tão cegos assim. E é interessante, né? Eu acho que isso é irônico, porque eram pessoas que não enxergavam, mas que tinham uma visão profunda, enquanto aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, eles tinham as suas capacidades completas, mas não conseguiam ver aquilo que a sua vista não alcançava. Eis que dois cegos assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão repreendia para que eles se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Filho de Davi, o que representa? Imagine você na rua, uma multidão passando, né? E aí você ali. Provavelmente esses homens queriam recobrar a vista, e eles sabiam que ele tinha poder para fazer isso, porque eles criam naquele que haveria de vir e que era o Messias, que era o Filho de Deus. E reconhecê-lo como Filho de Deus era reconhecê-lo também como aquele que deveria vir, como o próprio Deus, o Deus encarnado, a promessa no Velho Testamento. Porque para muitos pode parecer obscuro, mas muitos profetas tiveram essa noção de que Deus iria habitar no meio do seu povo. E várias indicações foram dadas: a tenda da congregação, o próprio templo ali feito em Salomão. Quem era esse templo? Quem representava esse tabernáculo de Deus no meio dos homens? Senão a pessoa de Cristo. Eram indicações de que Deus iria se manifestar como se manifestou no Egito. Sua presença seria realmente manifesta, reconhecida, mas agora na pessoa do Filho. Veja o que diz Mateus capítulo 21, verso 9. Eu não sei se muitos ali que clamavam dessa forma entendiam tudo o que estava acontecendo, mas provavelmente grande número de pessoas estavam ali, porque os discípulos do Senhor estavam ali, e eles entendiam dentro das suas limitações quem era o Senhor Jesus. Pedro deu essa declaração em nome dos outros discípulos: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E ao falar dessa forma, e a mentalidade deles oriental era diferente da nossa, quando ele diz assim: Tu és o Filho, tu tens a mesma essência, tu tens a mesma natureza de Deus, porque tu também é Deus. Veja o que diz aqui: E as multidões, tanto as que precediam como as que seguiam, clamavam: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas, Hosana ao Filho de Davi. Jesus é identificado como Filho amado de Deus, mas ele é identificado também como aquele que tem direito ao trono, e não somente ao trono de Israel, ao trono da igreja, mas ao trono desse mundo, porque ele é filho de Davi, porque
porque ele é filho de Deus, o seu reino não terá fim. Nessa imagem filial, perceba a relação de intimidade e obediência filiais que o Senhor Jesus demonstrava e que Israel deveria demonstrar, e que foi imperfeitamente pronunciada pelos reis israelitas, pelo próprio povo de Israel, e agora estão totalmente completadas em Cristo. Ele é aquele irmão perfeito, aquele irmão maior, que cuida. As nossas tradições culturais, elas estão completamente distanciadas do Evangelho, infelizmente. Mas nós, como cristãos, devemos resgatar isso, porque isso é a nossa vida. O irmão mais velho sempre teve mais responsabilidade. É aquele que conduzia os outros irmãos. Muitas vezes agia até mesmo como pai, né? Aquele pai velho, viu? O pai velho que tem um filhozinho temporão, os filhos já estão adultos. O filho mais velho, os filhos mais velhos sempre ajudam e assumem muitas vezes determinadas atribuições dentro de casa, por causa das limitações dos pais. Jesus é o nosso irmão mais velho, é aquele que cuida de nós. Essa também é a imagem de Cristo. E como irmão mais velho, ele é o cumprimento perfeito do conceito original de filiação, ligado ao chamado de Israel, lá em Êxodo, capítulo 4, versos 22 e 23, quando diz assim: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel meu filho, meu primogênito, digo-te, pois, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho primogênito. Jesus é o Israel reduzido a um. Todos aqueles que estão em Cristo são também chamados filhos de Deus. São filhos adotivos, porque foram adotados por meio de Cristo. Mas eu gostaria de voltar a esse conceito da declaração do céu, quando Deus diz que Ele é o Filho amado. E vemos esse conceito também expresso no Velho Testamento, em uma citação que tipificava o sacrifício de Cristo. Abra Gênesis capítulo 22, versos 1 e 2. Se existe uma coisa que mexe comigo, humanamente falando, são histórias de família, relação entre irmãos, a vida familiar, os pais, a dedicação dos pais com os filhos, a relação do marido com a esposa. Se há alguma coisa que mexe comigo, que tira lágrimas, muito fácil de mim, são esses dramas que nós vemos familiares, não somente da Escritura, mas de uma maneira geral. E aqui nós temos um drama familiar. Eu não queria estar na pele de Abraão. Só em perceber, já começa a chorar. Eu não queria estar na pele de Abraão. O que ele sente, o sentimento, porque a Escritura não fala sobre isso, dentro do seu coração, apesar da sua obediência, e o drama que ele provavelmente estava vivendo ali, ao obedecer à vontade de Deus, entregando o seu próprio filho
para ser sacrificado. E é interessante porque, apesar de nós não vermos isso na Escritura, e aqui você tem o início, da lei, da revelação de Deus, essa prática era uma prática muito comum, dos homens sacrificarem os seus filhos para os seus deuses. Isso é abominação diante do Senhor. Nós vemos um rei de Israel, que eu sempre confundo o nome dele, então não vou falar, que ele entrou na linhagem de Cristo, mas foi um dos mais abomináveis homens, reis de Israel que existiram, porque ele consultava o céu, consultava a lua, consultava de tudo, necromantes, adivinhos, sacrificou os seus filhos, matou os seus filhos, oferecendo a ídolos. Mas é um homem que foi alcançado pela graça de Deus, e apesar de todo o seu pecado, ele foi alvo da graça de Deus na sua vida. Isso era um comportamento comum na época. Abraão vem de uma cultura pagã. Nós conhecemos a história de Abraão. Ele vivia entre povos pagãos e provavelmente essas práticas existiam lá. Então provavelmente para Abraão isso fazia sentido. E na realidade o sentido que fazia na cabeça de Abraão era completamente diferente do sentido que realmente isso tinha. Mas ele ouve a voz de Deus e obedece. E nesse caminho, e é isso que eu quero que os irmãos imaginem. Nesse caminho, nesse processo entre a subida do monte, o sacrifício, o sofrimento e a dificuldade do seu coração é entregar à morte o seu filho amado. Diz assim os primeiros versos: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão a prova e lhe disse a Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece ali ele em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O profundo amor de Abraão por Isaque, quando foi chamado a sacrificá-lo no monte de Moriá, é o tipo mais claro e mais próximo para esse aspecto da declaração celestial: tu és o meu filho amado, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas. E lá no verso 12 e 16 do mesmo capítulo, abra aí Gênesis capítulo 22, 12 e 16. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porque não me negaste o filho, teu único filho. E aí no verso 16 ele diz assim: e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. A expressão em grego, meu filho amado, tanto ressalta a filiação divina de Jesus, como a sua condição de amado pelo Pai. E aqui nós temos uma imagem de Deus para com o seu Filho, de Deus para conosco, ao oferecer o seu único Filho em favor dos nossos pecados. E essa é uma imagem, é um tipo real de Cristo, não somente na pessoa de Isaque, mas Isaque aqui tipifica na subida a Cristo e ao próprio povo de Israel. Abra Hebreus capítulo 11, verso 17 a 19.
Perceba como a própria Escritura via no sacrifício de Isaque a prefiguração do sacrifício de Jesus. Ele diz assim: pela fé, Abraão, Hebreus 11, 17 a 19, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito filho, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Perceba o que o texto está dizendo aqui. Cristo está sendo tipificado aqui, primeiro na atitude de Abraão, de oferecer o seu filho, o seu único filho, na pessoa de Deus oferecendo a Cristo. E aí Isaque representa, tipifica esse Cristo. E depois na substituição do cordeiro por Isaque, porque Cristo estava ali, na pessoa do cordeiro. Deus providencialmente, de forma providencial, proveu um cordeiro para o sacrifício. E essa mesma linguagem que é usada para Cristo. E ali naquele momento, Isaque agora tipifica Israel, tipifica eu e você, porque ele não foi sacrificado, mas o cordeiro que foi colocado no lugar dele, porque Isaque representava a todos nós. Ele passa a ser representante de Israel, de Deus, ao ser poupado e oferecido um cordeiro em seu lugar. E quem é esse cordeiro? O Filho amado de Deus. Nessa sublime declaração, nós encontramos o amor paterno de Deus e a obediência filial, a majestade e o serviço de um servo que sofre, porque ele diz assim: eu dou a minha vida, eu mesmo dou a minha vida para reassumi-la. E aí nessas relações percebemos as várias facetas, cada uma dessas facetas que representa o Filho de Deus, o que significa e quem é Jesus. Essas palavras: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo, não foram ditas a nenhum homem, a nenhum profeta. Abraão foi chamado amigo de Deus, Moisés de servo, Arão, lá no Salmo 105, verso 26, de escolhido de Deus, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Somente Israel e o próprio Cristo recebem esse qualificativo. E por que Israel recebe esse qualificativo? Porque eles estavam em Cristo Jesus. Por que eu recebo esse qualificativo de Filho de Deus? Porque nós estamos em Cristo. Porque nós estamos naquele que é o primogênito. É Ele quem nos dá essa filiação, é por meio dele que nós temos essa filiação. Ele é aquele irmão mais velho que nos conduz pela mão. Mas também é aquele que é o nosso Deus, é o nosso libertador. O batismo é a pedra angular da vida do ministério de Jesus. A unção de poder do Espírito para ele ser o servo de Deus e a declaração do céu capacitou Jesus não só para falar e agir em nome de Deus, mas também o capacitou como Deus. Isso não significa que no batismo, como dizem os hereges adocionistas, que Jesus se torna filho de Deus. Não, o batismo acontece porque ele deveria cumprir toda a justiça, porque ele assumiu o nosso lugar. Mas nós vamos ver que as Escrituras, o Evangelho, já anuncia a filiação de Jesus antes mesmo do batismo. O próprio livro de Marcos, no seu primeiro capítulo, no verso 1, mostra isso. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Mateus capítulo 2, 15, que nós citamos aqui, quando
O Senhor Jesus vai com os seus pais, ou seja, os seus pais levam o Senhor Jesus para o Egito, e aí eles retornam, e o profeta diz, para se cumprir a escritura, chamei do Egito meu filho, se referindo a Cristo. E também ali em Lucas, no capítulo 1, verso 31 a 33, falando das circunstâncias referentes ao nascimento de Jesus, ele diz assim, com relação ali a Maria, mais especificamente, eis que conceberás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome, e esse será grande, será chamado Filho de Altíssimo, já no ventre materno. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Ele era Deus, mas como homem, tinha que cumprir toda a justiça, tinha que mostrar ao mundo a evidência de quem realmente ele era. E as suas ações, ele age como Deus, por meio do Espírito Santo, que procede tanto dele, como do Deus Pai. E isso é demonstrado de muitas formas na Escritura. Cristo, homem, agindo como Deus. O próprio início do capítulo de Marcos, no capítulo 2, a cura de um paralítico, mostra ali que o Senhor conhecia o pensamento daqueles homens. Eles sabiam o que eles estavam pensando. E apesar de nós vermos isso na televisão, nos filmes de ficção e alguma coisa, nenhum homem pode sondar, é capaz de sondar o pensamento de um outro homem. Somente Deus sabe o que se passa em nossas mentes. Só Ele. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu sabes todas elas. Mas também era demonstrado por Ele perdoar pecados. Não existe na terra um homem que possa perdoar pecados. E por mais que, se você pecar contra alguém e pedir perdão a essa pessoa e essa pessoa perdoar, se você não se arrepender diante do Senhor, o seu pecado permanece. Porque é só Deus que pode perdoar os pecados que entram na nossa conta e nos serão cobrados no dia do juízo. E são esses pecados que vão nos levar a uma eternidade sem Deus. Só Ele poderia fazer isso. Nós vemos isso em Marcos, capítulo 2, verso 5, quando ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. E os fariseus, eles se estranham, né? Quem é esse que pode perdoar? Eles não disseram isso, eles pensaram isso. E Jesus, mais uma vez, demonstrando que Ele era o próprio Deus, Ele disse: por que vocês arrasou no seu coração? Quem que pode dizer para você que você está arrasando dentro do seu coração? Às vezes, dentro de casa, né? Com a relação que você tem com a sua esposa, com seus filhos, você olha para a cara dele e você sabe o que ele está pensando. É lógico que você não acerta 100%, né? Às vezes até acerta, mas nunca acerta 100%. Aí vem as brigas, né? Brigas aí no bom sentido, né? Sua esposa vai ficar chateada com você, o seu marido vai ficar chateado com você, porque você pensou uma coisa, mas não era aquilo. Você não tem esse poder. Você pode até conhecer aquela pessoa e ter uma ideia do que ela está pensando, mas conhecer o seu íntimo, o seu pensamento, isso é impossível ao homem. Somente Deus pode fazer isso. E Jesus pratica muitas outras coisas que mostram que Ele é Deus. Como, por exemplo, curar doentes.
Marcos capítulo 1, verso 40 a 42. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando... Não, desculpa. Não é esse texto, não. Deixa eu dar uma olhada aqui, Marcos capítulo 1. É isso mesmo, Marcos capítulo 1, verso 40, eu copiei errado aqui, a 42. Aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Ele curou um homem que não poderia ser curado por remédio nenhum. E quando João Batista manda os seus discípulos irem atrás do Senhor Jesus, perguntando: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Porque o entendimento dele é que o reino de Deus seria estabelecido naquele momento, mas não era aquele momento que o reino se estabeleceria de forma cabal. Ali o reino se inicia. E aí ele diga para João, e cita o profeta Isaías: os cegos veem, os coxos são curados, e aos pobres é pregado o Evangelho. Homem nenhum pode fazer isso. Homem nenhum tem o poder para isso, só Deus. E isso é tão emblemático quando João entra no templo e tinha um paralítico ali, e ele pede uma esmola, e o João: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta. E ele, naquele momento, ele diz assim: o que vocês estão olhando para mim? Eu não fiz nada. Porque ele sabia que era o poder de Deus. Provavelmente, isso eu estou conjecturando, quando Pedro está entrando naquele templo, está vendo aquele homem ali, Deus falou ao seu coração, o Espírito Santo deve ter falado ao coração dele: cura esse homem. E em nome de Jesus, na autoridade dele, na ordem dele, levanta e anda. Porque só quem pode fazer isso, só quem tem poder para fazer isso, é o próprio Deus. O que os fariseus disseram? Usando uma linguagem mais coloquial: gente, vamos acabar com esse cara. Ele está fazendo muita coisa, está fazendo muito bem. O povo vai acreditar. O povo vai acreditar que ele é Deus. Por quê? Porque ele age como Deus, porque ele fala como Deus, porque a palavra que sai da boca dele é aquela palavra que tem o poder de Deus. Por isso que muitas vezes, quando nós estamos pregando aqui a palavra, e você se emociona, você sente o Espírito Santo tocando seu coração, não é o pregador, é o Espírito Santo de Deus. Mas naquele tempo Deus estava com eles, e hoje Ele está conosco também, por meio do seu Espírito. Lembra o que os discípulos disseram no caminho de Emaús? Não nos ardia o coração. Eu gostaria muito que toda pregação que fizesse com que ardesse o coração dos homens. Eu sei o que é isso. Você está sentado ali e você ver um pregador pregando, e geralmente uma pessoa que você conhece, que você convive, que você conhece os seus erros, você conhece a sua humanidade, mas você percebe que Deus está usando aquele homem. E aí, quando você ouve, o seu coração treme.
porque Deus está usando poderosamente a sua palavra na boca desse homem, falando ao coração do seu povo. Mas também a evidência da sua divindade, de que ela é Deus, a autoridade sobre os espíritos imundos. Capítulo 1, nos versos 23 a 25. E esse é o que nós vamos falar depois que falarmos da tentação de Jesus, mostrando que Ele é o Filho de Deus, e que por ser Filho de Deus Ele tem todo o poder, e que o seu reino já está estabelecido, e o seu poder já está manifestado. Ele tem poder como Filho do homem sobre espíritos imundos, porque Ele é o Filho de Deus. E aqui nós vemos o subjugar de Cristo sobre o poder das trevas, que vai, no seu momento derradeiro na cruz, vai expor os principados e as potestades ao desprezo, como diz o apóstolo Paulo. Veja o que diz aí o verso 23 a 25. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem em possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu e disse: cala-te e sai desse homem. Mas ele não somente fez isso pela autoridade que ele tinha, mas ele recuperou também por essa autoridade a verdadeira intenção e significado do sábado, porque ele representava isso. Ele era o próprio Deus, foi ele que estabeleceu esse dia. Ninguém melhor do que ele para dizer qual é o seu significado. Mas ele também desafia a posição da elite religiosa judaica, vai contra a tradição oral, ele fala sobre o templo, ele vai contra o sinédrio. E por que ele faz isso? Porque ele é Deus. Não é coincidência quando o sinédrio é confrontado, quando Cristo é confrontado pelo sinédrio com a pergunta: com que autoridade ele fazia essas coisas milagrosas? Com que autoridade você faz isso? Você prega, você ensina. Com que autoridade você cura? Com que autoridade você faz isso? E qual é o ponto de partida? O batismo de João. Ali, toda a autoridade de Deus estava sobre ele, para iniciar o seu reino e tomar da mão do valente os cativos do diabo. Veja o que Marcos capítulo 11, verso 27 a 33 vai dizer: então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, Marcos 11, 27 a 33, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, escribas e anciãos, e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu dos homens. Se eles reconhecem o batismo de João como sendo do céu, eles estavam reconhecendo na pessoa de Cristo tudo aquilo que aquele batismo representava. E eles discorriam entre si: se dissermos do céu, dirá, então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam João como profeta. Então respondeu Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Eles queriam que ele declarasse, para acusá-lo de blasfêmia. Mas como é que eles poderiam acusá-lo de blasfêmia se eles reconhecem quem ele é? E aí está um jogo político por trás de tudo isso. Eles se calam.
porque as evidências mostram a verdade. O que Jesus faz como servo de Deus só faz sentido por causa de quem Ele é como Filho de Deus. No batismo, a voz celestial declara e confirma, primeiro, quem é Jesus, o Filho de Deus, e como tal é ungido e equipado com o Espírito de Deus para expressar sua posição filial em termos de seu serviço. E assim o batismo assinala a confirmação da filiação divina e o princípio do seu serviço. E William Hendricks, terminando essa exposição, faz o seguinte comentário, ele diz assim: esse parágrafo é realmente cheio de conforto, é cheio de conforto não somente para o Filho e para João, mas para cada filho de Deus, porque ele indica que não somente o Filho ama os seus seguidores a ponto de sofrer as agonias do inferno em seu lugar, mas também o Espírito coopera plenamente, fortalecendo para executar tal tarefa, e o Pai, em vez de desaprová-lo, está tão satisfeito com ele, que dos céus faz ouvir na terra a sua aprovação. Tu és o meu Filho amado, em quem a minha alma se satisfaz. Deus só pode dizer isso a nosso respeito quando nós estamos em Cristo. Finalizando, queridos, Deus está declarando que Jesus é o Messias régio, cuja ascensão ao trono ocorrerá na cruz, e que ao trazer a salvação oferecida por Deus, alegrará o seu Pai. Perceba que nessa simples declaração, se a gente pode dizer assim, tão reduzida aqui em Marcos, em 3 versículos, nós temos o fundamento da obra e da pessoa do Filho, o Filho amado. E nós vamos ver esse Filho amado sofrendo as dores da maldição do pecado desde o seu nascimento. Aqui não. Mateus, Lucas sim. Mas desde o seu nascimento até a sua morte. E isso por um único motivo. Porque ao Pai agradou moê-lo, para que ele também oferecesse a sua vida em favor de pessoas como nós. Isso é o que significa a graça, a misericórdia e a longanimidade de Deus demonstradas na pessoa de Cristo. Não merecemos isso. É o amor do Pai. O Filho não faz nada para merecer o amor do Pai. Ele já nasce sendo amado por Ele, independente do que Ele faça. E nisso nós temos a imagem de Deus para conosco. Nós somos amados por Deus, porque Ele nos amou em Cristo Jesus. Lembre-se disso e guarde isso no seu coração, porque a partir de agora nós vamos ver, segundo o Evangelho de Marcos, esse Filho em ação por amor de nós, se compadecendo do seu povo e morrendo em nosso lugar, quando nós ainda éramos inimigos dele. Vamos ficar de pé e vamos terminar o nosso